Pessoal, múltiplos e divisores, né? Vamos embora que a hora é essa. Múltiplo, né? Conceituar múltiplo. Seja o produto 2 vezes 3 igual a 6, beleza? Aí, como é que nós podemos falar essa conta? Nós podemos dizer que 6 é um múltiplo de 2 ou 6 é divisível por 2, né? Claro, porque se 2 vezes 3 é igual a 6, 6 dividido por 2 dá 3, né? Aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3, tá? Então, ou você fala que 6 é múltiplo de 2 ou 6 é divisível por 2. Ou você fala que 6 é múltiplo de 3 ou ele é divisível por 2. Tanto faz, tá? Ok? Beleza? Tá? Então, tem uma relação de multiplicidade. 6 é múltiplo de 2 ou de 3. Beleza. Ou ele é divisível por 2. Também você pode falar assim. Tá bom? Divisor. Então, beleza. A relação de multiplicidade sem muito mistério, né, gente? Sem muito mistério. Né? Sem muito mistério. Divisor. Gente, quando eu digo 2 vezes 3 é igual a 6, você pode dizer que 2 é divisor de 6. Né? Olha só. 6 dividido por 2 dá 3 e resta 0. Né? Tudo bem? Beleza? Ou você pode dizer que 6 dividido por 3 dá 2 e resta 0. Tá? Então você pode dizer que 2 é divisor de 6, né? Ó, dividendo o divisor, quociente resto, gente. Dividendo o divisor, quociente resto. Divisor não é o cara que fica aqui? Então 2 é divisor de 6, ou você pode dizer que 3 é divisor de 6. Ou que 2 divide 6 ou 3 divide 6, tanto faz. Se ele é divisor é porque ele divide, gente. Né? Se ele é divisor é porque ele divide. Então, primeiro, estamos vendo assim a maneira de você falar essas coisas, né? De você trabalhar com essas relações de múltiplos e divisores. Dois conceitos, eu acho assim, relativamente simples, né? Vamos botar assim, simples entre aspas, evidente. Só a gente organizar as ideias aqui. Beleza? Então, múltiplo, letra A, B, divisor, né? Agora vamos entrar a parte que propriamente interessa, né? Conjunto dos múltiplos, conjunto dos divisores. Fiz só uma definição de múltiplo e divisor. Vamos entrar para o que interessa mesmo. A relação de multiplicidade, né? Ou seja, o conjunto dos múltiplos, conjunto dos divisores e por aí vai. Aí vamos entrar em MMC, MDC, ok? Beleza? O que é o conjunto dos múltiplos de 2? Vamos chamar de M2. Ou seja, tá? M2 é o símbolo dos múltiplos de 2, conjunto dos múltiplos de 2, beleza? Bom, o que você vai fazer? Acompanha aqui comigo. É uma relação de multiplicidade que nós já vimos, né? Você vai fazer 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Acabou. Acabou. E por aí vai. Acabou, isso mesmo. 2 vezes 6, 12. Se quisesse continuar, 12. 2 vezes 7, 14. Né? 2 vezes 8, 16 e por aí vai. Então percebam que os múltiplos de 2 são números inteiros, né? Eles são, né, positivos e pulam de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Os múltiplos de 3 vão pular de 3 em 3. Os múltiplos de 7 pular de 7 em 7. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15 e por aí vai. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35 e por aí vai. E 0 é múltiplo de qualquer número natural. Isso aqui são os números naturais, né, gente? Os múltiplos são números naturais. Lembra os números naturais? 0, 1, 2, os múltiplos de um número são números naturais. E 0 é múltiplo de qualquer número, gente. Olha aqui, 0, 0, 0, qualquer número vezes 0 dá 0. Então 0 é múltiplo de qualquer número, tá? E o conjunto dos múltiplos tem infinitos elementos, evidente. Olha os 3 pontinhos aqui, né? Você vai fazendo direto. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21 e por aí vai. Então isso são os múltiplos. Tudo bem? Conjunto dos múltiplos, tá?
Ok? Beleza, vamos lá, bora! Divisores, conjunto dos divisores agora, que é o que propriamente interessa, porque eu estou definindo os múltiplos divisores e aí vamos definir MMC e MDC, tá? Beleza? Então vamos lá. Conjunto dos divisores de 16, por exemplo. D16 são os divisores de 16. D28, divisores de 28. D36, divisores de 36. Então vamos lá. Quais são, quando a gente fala divisores, né, são os números que dividem, tá, mas com resto zero, ok? Resto zero. Então olha só. 1 divide 16 com resto zero, 2 também, 4 também, 8 também, né? 16 dividido por 8 dá 2, 16 dividido por 4 dá 4, 16 dividido por 16 dá 1. Divisores de 28, 1, 2, 4, 7, 14, 28. 28 dividido por 2, 28 dividido por 4, 28 dividido por 7, 28 dividido por 14, que dá 2, né? Dá resto zero. Divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 são números que dividem 36 com resto zero, tá vendo? 36 dividido por 4, 36 dividido por 12, 36 dividido por 18 e por aí vai, tá bom? E o conjunto dos divisores tem finitos elementos, finitos, não é infinito. Os conjuntos divisores param no número, vai parar sempre no número no qual você está calculando o divisor. Divisor de 16 para no 16, divisor de 28 para no 28, divisor de 36 para no 36 e por aí vai. E o menor divisor de um número é sempre 1, né? Claro, 1 divide qualquer número, né? 1 divide qualquer número. E o maior divisor de um número é ele próprio. Né? O maior divisor de um número é ele próprio, claro. É ele próprio, tá? Beleza. Então definimos divisores, conjunto, né, dos divisores, dos múltiplos. E aí, algumas regrinhas de divisibilidade, tá? Vamos ver aqui, algumas regrinhas de divisibilidade. Bom, se o resto encontrar na divisão for zero, o número é divisível. Sim, já tínhamos visto isso. E se for outro número qualquer diferente de zero, não será divisível. Claro, é? E aí não será divisível. Tudo bem. Beleza. Agora, divisibilidade por 2. Aí algumas regrinhas de divisibilidade que é mais assim... É bom você saber, não custa nada. Uma questão de curiosidade mesmo, né? De você... Para alguma questão... Tem algumas questões que podem envolver divisibilidade. Então aqui nós vamos ver que a divisibilidade por 2 é quando o último algarismo termina em 0, 2, 4, 6, 8. Por exemplo, se eu tiver um número 2376, por exemplo, como ele termina em 6, ele é divisível por 2. Então qualquer número terminado, né, em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Divisibilidade por 3, quando a soma dos algarismos for um número múltiplo de 3. Gente, você tem que saber essas regrinhas. Isso aí pode aparecer em prova, beleza? Pode aparecer em prova. Então, por exemplo, olha esse número aqui. Ó, 831 é divisível por 3? Como é que você vê se ele é divisível por 3? Sem fazer a conta. Basta somar os algarismos. 8 mais 3, 11, mais 1, 12. 12 não é múltiplo de 3? É. Então ele é divisível por 3. Vai ser. Vai ser, com certeza vai ser divisível por 3. Vai ser. Se você pegar aí 831, né? 831 e dividir por 3 vai dar 277. Tá? Vai dar 277. Com resto zero. Tá? Beleza? Divisibilidade por 4. Quando os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4. Então esse número aqui, 2716, será que é divisível por 4? É. Por quê? Porque os dois últimos algarismos dele é divisível por 4. Então não precisa nem fazer a conta. Mas se você fizer, você vai ver que 2716 dividido por 4 vai dar 679. Tá? Não precisa nem fazer a conta, vai dar 679. Mas, então quando é que você vê quando o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Então esse número aqui, 23.000, tá? Ó, esse número aqui, por exemplo, aqui, ó 23.924 divisível por 4? É, porque os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então ele é também divisível por 4. Beleza? Ok? Tá? Fechado?
Maravilha, maravilha. Divisibilidade por 5. Por 5. Quando o último algarismo termina em 0 ou 5. Tá? Então, 30, né? 735 terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Tá bom? Beleza? Divisibilidade por 6. Quando o número for divisível por 2 e 3, né? For divisível por 2 e 3. Aí ele vai ser divisível por 6, tá? Quando ele for divisível por 2 e 3. Beleza? Ok? Aí ele vai ser divisível por 3, tá? Por exemplo, 1890. 1890 é divisível por 2? É, porque termina em 0. É divisível por 3? Também é. Também é divisível por 3, porque a soma dos números é um múltiplo de 3, né? 18. Ele vai ser divisível por 6? Vai. Aí vai. Aí vai ser. Se você pegar 1890 e dividir por 6, vai dar certinho, tá? Vai dar certinho, vai dar no caso 315, né? Então, o número para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3, tá? Por 2 e por 3. Por exemplo, 20 é divisível por 2, mas não é por 6. Tem que ser por 2 e por 3. Os dois juntos. Tá bom? Divisibilidade por 7. Quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos sem o último algarismo resulta em um número divisível por 7. Beleza? Ok? Então, por exemplo, se você pegar esse número aqui, quer ver? Então, né? Por exemplo, se eu tiver um número, por exemplo, se eu tivesse, vamos escolher um número aqui. Se eu tivesse 161, para ver se ele é divisível por 7, como é que você pode fazer? Por exemplo, olha só. Quando a diferença entre o dobro do último algarismo é 1, então o dobro é 2. Né? E o número formado pelos demais algarismos sem último, né? Que seria 16, então você ficaria com 2 menos 16, ok? Ou 16 menos 2, que dá 14, tanto faz, né? Essa diferença aqui tem que dar uma diferença, não interessa dar positivo ou negativo, né? 16 menos 2, 14, tá? Resulta o número divisível por 7. Como 14 é divisível por 7, então 161 é divisível por 7. Beleza? Essa é a regrinha, tá? E a divisibilidade por 8, quando os três últimos algarismos formariam um número divisível por 8. Era o número divisível por 8. Os três últimos algarismos formariam um número divisível por 8. Beleza? Ok? Tá? Então, se você tivesse, por exemplo, um número assim, ó, 9.720. Será que 9.720 é divisível por 8? Como é que você vai fazer? Como é que você vê isso? Ora, olha os três últimos algarismos. 720 não é divisível por 8? É. Então, 9.720 também será. Ok? Então, vimos algumas regrinhas de divisibilidade. São as divisibilidades que mais aparecem em prova. Também tem a divisibilidade por 9, né? Que quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 9, igual a divisibilidade por 3. Divisibilidade por 3 é quando a soma dos algarismos for um múltiplo, né? Cadê? Aqui. Quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 3. A do 9 é a mesma coisa. A mesma coisa. Quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 9, mesma coisa. E a divisibilidade por 10 é quando o último algarismo termina em 0. Tá? Ok? 130, 50, então. Terminou em 0 é divisível por 10. Beleza? E também será por 5, né? Então são aí as principais divisibilidades, as que mais interessam, assim, em termos de prova para concurso, tá? A que mais interessa em termos de prova para concurso. Tá bom? Bom. O que são números primos? Eu já tinha falado para vocês, vou falar de novo, é aquele que, agora como nós já falamos em divisores, vamos falar que o número primo é o que apresenta somente dois divisores, ele próprio é a unidade. Por exemplo,
Quais são os divisores de 5? 1 e 5, né? Porque 1 e 5 são os divisores de 5, então 1 e 5, como 5 só tem 2 divisores, ele é primo. Quais são os divisores de 13? Somente o 1 e o 13, né? Então 2 divisores, então 13 é primo, só tem 2 divisores, ele próprio e a unidade, ele próprio e a unidade. Como eu já tinha falado, tem infinitos números primos, né? O 2 é o único número primo par, não foi isso? Beleza. G. Decomposição de um número em fatores primos. Vamos lá, decomposição de um número em fatores primos. Então, o que é isso? Decomposição de um número em fatores primos. Vamos ver, vamos lá. Todo número pode ser transformado sempre num produto de fatores primos, ou seja, sempre num produto de números primos, né? Fatores primos, números primos sempre, 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 sempre. Quer ver? Quadro branco. Quadro branco. Agora vamos lá. Quadro branco. Preciso do quadro branco. Tá? Preciso do quadro branco. Olha só. Olha aqui. O que vai acontecer? Veja bem. Imagina que eu tenha o 36. O que é decompor em fatores primos? Você vai fazer o seguinte. Decompor em fatores primos é a mesma coisa que fatorar, tá? Decomposição de números de fatores primos é a mesma coisa que fatoração. Pode escrever aí. Fatorar. Fatoração. Ok? Beleza? Fatoração. Então vamos lá. Pega o 36. Cadê? Opa, peraí. Quadrinho branco aqui. Cadê o quadrinho branco? Aqui. Então, pega o 36. Vamos lá, 36. O que é fatorar? Você coloca uma barrinha vertical aqui, tá? Nessa coluna aqui só podem aparecer números primos, só números primos, que sejam divisíveis por ele. Então, qual é o primeiro primo que divide os 36? Fala aí, o 2. 36 dividido por 2, 18. Por 2 dá 9, né? 18 por 2 dá 9. Qual o primo que divide 9? 3. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, qual o primo que divide 3? O 3. 3 dividido por 3 dá 1. Tá? Então, 36 vai ser igual a multiplicação desses primos aqui. 2 vezes 2, quer dizer, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Realmente, 4 vezes 9, né? Então, o que eu fiz? Eu escrevi o 36 na forma de um produto de números primos. Claro que 36 é igual a 12 vezes 3, eu sei, claro. Isso aqui não está errado, mas não está fatorado. Fatorar é escrever um número na forma de um produto de números primos. Então, o 36 fatorado é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tá? 80. Vamos lá, 80. Divide por 2, dá 40. Tem que ser só números primos aqui. Números primos. Então, divide por 2, 40. Divide por 2, 20. Divide por 2, 10. Divide por 2, 5. Opa! Agora tem que ser o 5. 5 que divide 5. Então, 80 é igual a 2. Multiplica esses caras aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta vezes 5. É o 80 fatorado. Ah, tudo bem, 80 é igual a 8 vezes 10. Eu sei, mas não está fatorado. Então, eu escrevi 80 na forma de um produto de números primos, tá? Eu quero escrever um número na forma de um produto de primos. Então, o número tem que ser escrito somente na forma. Só pode aparecer números primos aqui. Ou 2, ou 3, ou 5, ou 7. Tá bom? Beleza? Ok? Então, por exemplo, se eu tivesse outro número aqui. Se eu tivesse, por exemplo, o 75. Só mais um. Qual é o primeiro primo que divide o 75? Né? É o 3, né? 75 dividido por 3, né? 2 vezes 3, 6, resta 1 aqui, 5. 5 vezes 3, 15, 25. Né? O 3, ok? Agora, qual é o primo que divide 25? O 5. 25 dividido por 5 dá 5. E qual é o primo que divide 5? Só o 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Quando você chegar no 1 aqui, você para. Aí você para.
Então, 75 é igual a 3 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 5 ao quadrado. Né? Ok? Tá bom? Então, o 75 escrevi na forma de um produto de primos. Escrevi na forma de um produto de primos. Claro que 75 é igual a 15 vezes 5, mas isso não está fatorado, porque 15 não é primo. Tá bom? Beleza? Então, isso que é fatorado, é compor o número na forma de um produto de números primos. Coloca a barrinha vertical, nessa coluna você tem que colocar primos que sejam divisíveis por esses númerozinhos aqui, e multiplicando esses primos vai dar um número fatorado, um número decomposto na forma de um produto de números primos. É isso, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia de fatoração. Então, eu já posso pegar aqui o quadrinho. Então, decomposição de números em fatores primos é fatorar o número. Fatorar o número, fatoração, tá? Então, já vimos que é fatoração. Agora, né? Decomposição, total de divisores. Total de divisores. O que é total de divisores? Bom, o total de divisores de um número é obtido somando-se uma unidade a cada expoente de seus fatores primos e multiplicando seus resultados obtidos. Beleza, porque olha só aqui. Deixa eu voltar aqui. Quer ver? Olha só, vou voltar aqui para você ver uma coisinha aqui. Vou voltar aqui nos divisores, tá? Conjunto dos divisores. Aqui, por exemplo. Imagina que você tivesse os divisores de 36. Tem quantos divisores do 36? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Tem 9 divisores, tá bom? Mas vai que você esquece um número. Vai que você esquece o 9. Aí você conta errado. Então, como é que você vai achar o total de divisores de um número sem ter que escrever os divisores? Primeiro, fatora o número. Então, vamos fatorar o 36? Aqui tem que ser números primos, hein? Números primos. Então, o que você vai fazer? Fatora o 36. Divide por 2 dá 18, divide por 2 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ou seja, né? Fatorado. Ok. Aí você vai fazer assim. O total de divisores, olha a regrinha, fica acompanhando aqui, vai ser igual ao produto dos expoentes aqui, somados de uma unidade. Então os expoentes não são 2, então você vai fazer 2 mais 1 vezes 2 mais 1, que dá 3 vezes 3, 9. E são 9 realmente. Então você pega os expoentes, soma de uma unidade e multiplica. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E realmente o divisor de 36 tem 9 números, você pode ver. 9 números aqui, né? 3, 6, 9 números. Ok? Então vamos voltar lá para a parte. Vamos lá, vai aparecer aqui. Já vai aparecer para você onde é que a gente estava. Vai chegar, chegamos. Ora, aí, vamos lá. Por exemplo, 108. Se eu quisesse achar na mão os divisores de 108. Poxa, gente, olha só que trabalho. É 1, né? Divide. 2 divide 108. 3 divide 108. E por aí vai. E por aí vai. Né? E por aí vai. Vou acabar me perdendo. Né? Vai que eu esqueça. 108 é um número meio grande. Até daria pra fazer na mão, mas enfim. Né? Quanto maior o número, maior a quantidade de divisores, pior seria. Né? Então, como é que você vai fazer? Fatora o 108. Escreve aqui 108, ó, fatora ele. Vamos lá, vamos fatorar o 108. Vamos fatorar o 108. Primeiro primo que divide 108, qual é? 2, né? Tudo bem? 108 dividido por 2, 54. Então vamos lá. Vai dar 54. 54. 54 dividido por 2, 27. Agora o primo que divide 27 é o 3. 27 dividido por 3, dá o quê? Dá 9. Aí 3, 9 dividido por 3, dá 3. 3 dividido por 3, dá 1. Então 108 é igual a 1, 2, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo, tá? Aqui tá formatado, né? Não é 22, né? Seria 2 ao quadrado, aqui o 2 fica ao lado do 2, vezes 3 ao cubo, não é 33, o 3 tinha que estar aqui em cima, 3 ao cubo, tá? 3 ao cubo, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, beleza? Ok? Então tá, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então o total de divisores do 108 aqui vai ser, pega os expoentes, quais são os expoentes? 2 e 3,
Não, olha os expoentes aqui, 2 e 3. E soma de uma unidade, tá vendo? Aqui são os expoentes, ó, esse é o 2 e esse é o 3. Pega os expoentes, soma de uma unidade, então ficou 2 mais 1. 3 mais 1 e multiplica, 2 mais 1 é 3. 3 mais 1 é 4, com 3 vezes 4, 12. Então o 108 tem 12 divisores, tá? O 108 tem 12 divisores, 12. Se você escrever na mão os divisores 108 e contá-los, vai dar 12 certinho. Ok? Vai dar 12 certinho. Fechou? Beleza? Então, é assim que você acha o total de divisores. Por isso que eu estou dizendo que o total de divisores de um número é obtido somando-se uma unidade, dizer, o número 1, a cada expoente e seus fatores primos. E multiplicando. É isso. Então, isso é o total de divisores. E aí, GH, números primos entre si. O que são números primos entre si? O nome já diz. São os que têm como divisor comum o número 1. Né? São os que têm como divisor comum o número 1. Beleza? Então, por exemplo, são os que têm como divisor comum o número 1. Então, olha só. 3 e 5 são números primos entre si? Vamos lá. Quais são os divisores de 3? Quais são os divisores de 3? É 1 e 3. Quais são os divisores de 5? É 1 e 5, não é? Então, eles têm como divisor comum somente 1. Tá vendo? O 3 e 5 tem como divisor comum o número 1. Quais são os divisores comuns entre eles? Só 1. Então, 3 e 5 são primos entre si. São primos entre si 3 e 5. 15 e 16 são primos entre si? Vamos ver? Quais são os divisores de 15? São os números que dividem 15 com o resto zero. 1, 3, 5 e 15, né? Quais são os divisores de 16? São 1, 2, são os números que dividem 16 com o resto zero, né? 1, 2, 4, 8 e 16. Não é isso? Tá. Quais são os divisores comuns? Ó, são os que têm como divisor comum o número 1, só o número 1. Para dizer a verdade, os primos entre si são os que têm como divisor comum, se você quiser colocar aqui para amarrar melhor, tá? Somente o número 1. Se quiser, somente o número 1, tá? Somente o número 1. Beleza? Somente o número 1. Fechou? Então tá bom. Então vamos lá. Então tem somente o número 1. Somente o número 1. Tá? Somente o número 1. Beleza? Ok? Então 15 e 16 também são primos entre si. Também são primos entre si. Beleza. Aí nós já podemos entrar num conceito de MMC e MDC. Vamos ver que conceito é esse. MMC e MDC, fechou? Vamos lá, MMC e MDC?